Bem, amigos da Rede Lodo, vamos começar mais um tutorial de PDMS. Então vamos ver. Primeiramente, né, vamos abrir aqui o PDMS. Não, melhor, vamos abrir aqui a lista de exercícios que a gente tem para fazer aqui para concluir nossos estudos. A gente vai usar a folha 1 da lista de exercícios como base, ajeitada aqui na visualização. Como vocês podem ver, isso aqui é uma planta do nosso projeto, tá? E vamos aproximar um pouquinho. Aqui a gente tem a planta, a visualização dela, como é que está localizado o norte, né? E temos aqui as coordenadas para a gente amarrar nos equipamentos, assim como a elevação de cada equipamento aqui na lista de equipamentos. Então, o que acontece? A partir daqui que a gente vai trabalhar. Bom, o primeiro exercício que a gente vai realizar é esse vaso aqui, que é o V1201, se não me engano, é V1201. Vamos abrir ele também, deixar ele já aberto aqui para a gente poder trabalhar com fluidez. Vamos virar nesse sentido horário, vamos dar uma aproximada. Aí, acho que aqui é suficiente para a gente ver todas as medidas. Tá bom. E aqui embaixo a gente tem as especificações técnicas dos bocais. Vamos lá, para abrir o PDMS, a gente pode ter instalado, né? O PDMS demo, tá? Então vamos aqui inserir o usuário. Bom, eu explico um pouco sobre isso aqui. Isso aqui é a tela inicial, ele sempre pede isso aqui para abrir. Vamos ver aqui. Temos aqui o projeto, usuário, admin, letra maiúscula, senha também. Opa, errei. Admin, senha, letra maiúscula. Aqui no módulo vai ser sample e design. No módulo vai ser design e aqui no MDB vai ser sample. Nesse caso no MDB a gente tem que clicar aqui e selecionar qual que a gente quer. Assim como no Imperial também, aqui em cima no projeto. Uma vez dados esses dados, a gente vai entrar no PDMS. Bom, pessoal, então aqui temos a interface gráfica, né? E o menu aqui, esse menu aqui a gente tem o menu de visualização do menu de visualização. Aqui temos aí então o menu de visualização da parte gráfica. Temos aqui o menu principal, né? O que a gente vai trabalhar bastante. A gente não vai usar muito o command line. E aqui temos a árvore de projeto, que é onde nós acessaremos a todas as partes do projeto, tanto do início, que é o site, né, que é seguindo a hierarquia da árvore de projetos, a gente tem o site, a zona, no caso aqui a estrutura ou equipamento, e as janelas de trabalho, que são os framework, com seus subelementos, que seriam, no caso aqui, como por exemplo, perfis, né, colunas e vigas ou conexões. Bom, então primeiramente a gente vai criar um site, tá? Seguindo a hierarquia do projeto, a gente vai criar um site para começar a trabalhar. Sem antes, claro, esqueci de explicar aqui um pouco sobre essa parte aqui, que seria onde justamente é uma das mais importantes, porque quando você está fazendo um projeto, você precisa salvar esse projeto constantemente para evitar de perder ele, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, temos a possibilidade de, com esse ícone, salvar ou configurar ele automaticamente para salvar, né? Mas nesse caso vamos utilizar essa ferramenta aqui. Conforme a gente for trabalhando, a gente vai salvando e evitando assim de perder informações importantíssimas ou inclusive o projeto inteiro. E aqui temos as ferramentas de medição, de movimentação do equipamento em si, dentro das coordenadas e tal. Então, tem algumas coisinhas que vocês vão ver conforme a gente vai trabalhando.
Aqui temos aqui onde a área a gente está trabalhando, né? No nosso projeto tal. Bom, isso aí a gente vê algumas coisas mais importantes, veremos conforme a gente for fazendo. Então nesse caso aqui vamos criar agora, seguindo a hierarquia de projeto, um site, que é primordial a gente ter um site para a gente começar nosso projeto, que nesse caso o site eu vou chamar site treinamento PDMS. Pronto, eu criei meu site, a gente tá, no caso, depois disso nós vamos criar a zona, que é a nossa, digamos, a zona de trabalho, né? Interpretamos dessa maneira, seria equipamento, equipe 1, por exemplo. Nessa janela a gente tem aqui a questão do motivo pelo qual a gente está criando essa zona, que seria, no caso, vamos qualificar lá como equipamento. Temos os atributos também, mas são informações muito específicas que eu nesse momento não vou utilizar. Então eu clico OK, pronto, está aí criado minha zona. Aí, nesse caso, a partir de agora nós vamos criar ou a estrutura ou o equipamento. Nesse caso eu vou criar um equipamento, que é o que interessa pra gente agora, que a gente vai desenhar aqui o vaso, né? Que a gente vai utilizar para desenhar o vaso. Então nesse caso, aproveitando aqui o detalhamento, vamos ver aqui qual seria o nome desse vaso. Nesse caso V1201, V1201, vou botar V1201 e alguns caracteres aqui, porque tem outros projetos aqui com o mesmo nome desse equipamento. Então, como o programa não permite ter dois equipamentos com o mesmo nome, ainda que sejam outros projetos, diferentes projetos, a gente vai incluir alguns caracteres aqui para diferenciar. Vamos amarrar já o equipamento com a coordenada correta, no caso aqui através da planta, né? A gente vai ter essa informação. Aqui temos, nesse caso a planta, a gente vai trabalhar com coordenadas oeste, que representa o W, o oeste, e coordenadas norte, além da elevação que a gente tem aqui em cada equipamento. Nesse caso aqui, a coordenada oeste desse equipamento, o vaso V12, é essa aqui, né? Ela está na linha central do equipamento. A gente tem aqui indicando 31,2370. Vamos lá, 31,2370. E a coordenada norte, que é vamos ver, a coordenada norte, como vocês podem reparar, ela está aqui, ó, entre o cilindro e o cap aqui do vaso, né? No caso seria 29,4502. 29,4502. Pronto, já temos aqui as duas coordenadas principais. Agora vamos ver a elevação. A elevação do 1201 é U de up em inglês, seria elevação, então seria 106, 170, 106, 170, a gente sempre dá enter, né? Quando esse campo aqui fica amarelo, porque ele identificou que a gente está inserindo um novo valor, e para confirmar a gente precisa dar sempre dar enter, isso é muito importante. Então, uma vez que já inserimos aqui todas as coordenadas, a gente tem a possibilidade de incluir os atributos. Aqui a função, no caso podemos incluir aqui somente como treinamento, né? Aqui design code e tal, paint com a cor, schedule, tudo isso. Mas isso aqui é só para complementar, mas nesse momento a gente não vai precisar usar. Então já criamos aqui o equipamento com sua coordenada. Então nesse exato momento, apesar de a gente não estar vendo, a gente já está na coordenada correta. No caso, o equipamento já está na coordenada correta. Então a gente vai criar agora, dentro desse equipamento, começar a construir esse equipamento, né, na verdade. Vamos lá então. Para isso a gente vai criar primitivas. Que são primitivas? São cilindros, quadrados, caixas, box, né? São elementos que vão compor esse equipamento para dar essa forma aí
de vaso. Na verdade é tudo uma representação. A gente pode indicar alguns atributos, especificações técnicas, mas essas na verdade são representações. Então vamos lá, que a partir de agora vamos criar o cilindro. Vocês podem ver a intenção do projeto aqui é a partir desse ponto. Aí todas as medidas vão partir desse ponto até a outra extremidade. Então vamos ter que nos preocupar com isso na hora de levar a cabo esse desenvolvimento desse desenho. Então vamos lá, criar o cilindro, caso com o comprimento de... A gente vai criar primeiro esse cilindro aqui entre os capes, né? Entre os que eles chamam de dish aqui como primitiva, que tem o comprimento de 4.800. 4.800. Surpresa! Olha o que nós temos aqui. Medidas em polegadas. Então a gente tem aqui a unidade de medida em polegadas. Na verdade a gente quer trabalhar em milímetro. Então a gente, primeiramente, eu agi de maneira incorreta. Eu deveria ter feito isso antes de ter começado o projeto. Essa preocupação com as unidades de medida sempre se deve fazer antes de criar qualquer projeto. Bom, isso é para qualquer programa na verdade, né? Mas é bom ter acontecido esse erro, que a gente já esclarece esse ponto com um exemplo prático. Nesse caso aqui, para alterar a unidade de medida, como vocês puderam ver, Settings, Units, e aqui vai abrir essa janela. A gente somente seleciona, no caso aqui a distância será em milímetros e os diâmetros serão em polegadas. Isso que a gente vai trabalhar em polegadas com os diâmetros. Então é só fechar aqui, pronto, já está criado, já está configurado aqui nossa unidade de medida. Outra informação importante é que quando a gente for fazer o desenho do projeto, a gente vai criar um equipamento, a gente tem que ter aqui selecionado o equipamento, como a gente pode reparar agora. Aqui, quando aparece em formato cinza, é porque está selecionado. Estamos trabalhando nesse ambiente de trabalho de equipamento. Pronto, uma vez corrigido isso, a gente vai inserir outra vez ali 4.800 medida, né, em milímetros. A gente dá enter e já confirma o diâmetro 1410. Apesar de a gente inserir ele em milímetros, o sistema faz a conversão para polegadas. Bom, uma vez criado o cilindro, a gente clica aqui em Create, né? Uma vez criado o cilindro, a gente vai tentar visualizar na janela. A gente já tem ele criado, só que como a gente está visualizando o ponto zero aqui das coordenadas, ele não aparece no ambiente gráfico. A gente vai clicar aqui no menu de visualização no segundo ícone, que é o Zoom to Selection. Ele vai, a partir do instrumento que a gente vai selecionar aqui na árvore de projeto, ele vai nos aproximar. Nós temos agora uma vista da parte superior, né? Para a gente ter uma visualização melhor, eu vou botar aqui na vista isométrica 4, para vocês poderem visualizar bem. Aqui a gente pode analisar que temos o eixo X, o Y e o Z. E o que acontece? O eixo Y, né, o que seria Y positivo, ele vai em direção norte, o Y negativo em direção sul. Bom, agora vamos proceder a posicionar o cilindro na posição correta em relação ao eixo X. Nesse caso vamos girar 90 graus em relação ao eixo X, para a gente ter ele na posição longitudinalmente ao eixo Z, que é o eixo norte, né? Corresponde ao eixo norte. Então, uma vez que a gente rotacionou na posição correta, o que a gente precisa fazer agora é posicionar o ponto de criação do ponto zero da primitiva
a partir das suas extremidades. Como a gente pode ver aqui, como as medidas são todas a partir dessa extremidade do cilindro, a gente tem que posicionar o ponto zero desse cilindro nesse certo ponto que a gente tem aqui. Isso porque quando a gente cria uma peça, ela cria a partir do meio, do centro dessa primitiva, que seria, no caso, esse ponto aqui da linha de centro, com exatamente metade do cilindro, né, do comprimento do cilindro. Então, para a gente posicionar e passar esse ponto zero para a extremidade, a gente vai ter que vir aqui, Modify, equipamento origem, e ID Point. ID Point que seria? Seria os pontos de referência da primitiva, né? No caso, esse cilindro ele tem 3 pontos, as 2 extremidades e a do central. A gente pode ver aqui, ó, ele apresenta aqui os 3 pontos, cada um em uma extremidade. Vou voltar aqui que ao clicar aqui houve um erro. Então vamos rotacionar outra vez, a gente tem aqui na posição correta. Vamos modificar agora o ponto de origem dessa primitiva para o ponto para a extremidade sul, e a gente pode ver aqui que ele já indica o ponto zero dessa primitiva. Agora vamos selecionar o ponto, a extremidade onde o ID Point nós queremos que seja ponto zero. Nesse caso é essa extremidade. Você vê que quando você clica e arrasta em cima desse ponto, ele fica, o cursor se torna branco e quadradinho. A gente solta e pronto, ele já está selecionado. Nesse caso o programa pergunta se você quer confirmar, a gente digita que sim, pronto, o ponto de origem já foi alterado. Uma vez que a gente já criou alterou o ponto de origem, podemos passar a seguinte primitiva. No caso da dish, que é o cap, né? Aqui vamos criar uma dish, que seria o cap do cilindro. Nesse caso tem um diâmetro de 1410, com um raio de 10% do diâmetro, seria 140 e 1, e a altura do comprimento desse cap é de 380. Então, criamos. Opa, parece que o ponto de origem não foi alterado. Vou eliminar esse lixo aqui. Vamos confirmar outra vez se a gente conseguiu alterar. Modify, documento origem. Claro. Eu, na hora de confirmar a alteração do ponto de origem, eu disse que não queria confirmar, então evidentemente o cilindro, o processo foi inválido. Então vamos criar uma dish aqui outra vez. Já temos aqui as especificações já de medidas corretas. Pronto, como vocês podem ver, foi criado aqui o dish. A gente vai rotacionar em relação ao eixo de 90 graus. Pronto, a gente já tem uma dish aqui desse lado. É o cap do vaso, né? A gente criar a outra dish, a gente poderia fazer o mesmo processo com as coordenadas desse outro lado, mas vamos utilizar uma maneira mais fácil, que seria o create, copy, offset. No caso do offset, a gente vai indicar, melhor, o offset não, o mirror, o espelhamento, que seria create, copy, mirror. Esse realmente é mais interessante. A gente, a partir desse mirror, como a gente já tem selecionado aqui o dish que a gente quer, sempre a gente deve ter selecionado o elemento que a gente quer espelhar. A gente, quando dá a ordem de espelhar ele, a gente abre essa janela. Dentro dessa janela a gente tem a opção de selecionar o que vamos ter como referência para espelhar. Então nesse caso vamos selecionar o cilindro. Ele já está indicando que o cilindro como referência.
gente só precisa aplicar. Vai perguntar se a gente quer reter a cópia, a gente diz que sim. E pronto, dismiss aqui para confirmar. Ok, e a gente já tem aqui o nosso 60% do nosso vaso construído. Bom, então vamos continuar aqui a construir as outras partes. Nesse caso aqui temos dois bases aqui a ser construídas, que tem, nesse caso, essa base aqui, vocês podem ver, tem 1060 de comprimento, 860 de altura por 200 de largura. Então vamos lá, vamos criar aqui primitiva box. O eixo X corresponde ao comprimento, que é 1060. O eixo Y corresponde a 200 e o eixo Z corresponde à altura, que é 860. Pronto, criamos. A gente tem aqui nesse ponto, a partir desse ponto zero, que é esse ponto aqui, a gente tem que descer aqui, como ele se cria a partir do centro do box, a gente tem que descer ele até aqui a metade, né, para ele cair na medida certa aqui embaixo. Então a gente só tem que, depois de criar o box, indicar aqui nas coordenadas que a gente quer coordenada down, e a metade dele, que seria 430, ele já começa a aparecer ali. Agora na posição norte a gente tem 965 aqui, né, direção norte, 965. Pronto. Para criar a outra base, vamos utilizar o offset, que é o que create copy offset. Vamos selecionar aqui, bom, nem precisa, na verdade aqui só indica só no eixo Y, que é o eixo norte, né? A gente vai indicar essa distância aqui que o projeto já nos indica, que é 2870. O projeto já criou essa medida já pensando nesse recurso que é o offset. Então vamos aproveitar que já o projeto já vem facilitado, o detalhamento já vem facilitado. 2870, aplicar, confirmamos que queremos reter a cópia, dismiss. Pronto, já está criada a base. Bom, a partir de agora vamos criar os bocais. A gente já pode fechar aqui. Caso os bocais, na mesma menu create, a gente vai em nozzles, que é o que no caso é bocais, né? Representa os bocais, e vamos já indicar as especificações técnicas para que ele seja representado na área gráfica. Então vamos lá, vamos começar pelo M1. O M1 ele tem a medida de 610, né, de altura, e as especificações técnicas dele são 450 milímetros, que correspondem a 18 polegadas e 300 libras. Vamos ver aqui, 18 polegadas, 300 libras. Vamos aplicar e dismiss. Opa, outra vez aqui indicar M1, denominar ele como M1, especificação técnica 300 e 18 livros. Pronto, já temos as especificações técnicas indicadas. Vamos posicionar eles nas coordenadas. Com o up, na verdade, não precisa ser alterado, somente o norte, que já está ele vai ser criado já no centro. No caso do norte, nesse caso seria sul, ele vai em direção ao sul. Por exemplo, se vocês analisarem aqui, temos aqui a indicação do norte, ele está orientado em direção sul. Vamos dar a orientação aqui para a direção sul. E a orientação dele no sul é 610. Opa, 610. Pronto. Já temos todas as indicações de medida e especificações técnicas para esse local, o nome, só aplicar. Como vocês podem ver, ele é representado na área gráfica. Vamos partir para os outros bocais. Bom, na verdade não tem muita diferença dos outros bocais também. A gente pode atuar da mesma maneira, vendo a especificação técnica. Vamos começar pelo N1. N1 tem 3 polegadas
Ele tem 300 libras, 3 polegadas. O comprimento dele é de... Aqui temos 860, não, 800, né? 800, beleza. 800 de comprimento. Ele vai em direção up, 800. A orientação dele é up. O bocal vai ficar virado para cima, então seria up. Então o nome dele é N1. Opa, esse bocal já existe em outro projeto com o mesmo nome, então vamos alterar aqui, pronto. Já foi criado. Acontece que não foi indicada a orientação norte, a coordenada norte, que nesse caso é 508, tá vendo? Então a gente vai outra vez indicar aqui o nome e aplicar, tá vendo? O que a gente faz para eliminar a anterior é simplesmente deletar aqui através da árvore de projeto. Pronto, já criamos aqui o M1 e o M1, agora vamos criar os outros. Bom, os outros é seguir o mesmo processo, a gente só tem que mudar a orientação deles. Só isso. Opa, errei. Create, mouse. Ó, o que aconteceu aqui foi esse erro, porque eu não tinha selecionado na árvore de projeto o equipamento. Eu tinha selecionado a zona de equipamento. Isso realmente dificulta aqui na hora de criar, não me permite, justamente para evitar erros. Vou criar o N2. N2 é 80 libras, 3 polegadas, 300 libras, isso é correto. Bom, então vamos criar aqui. A altura dele é de N2 é de 800. Não é correto. 800. E aqui agora a coordenada, a coordenada norte é de 4.340 e a orientação de coordenada up é de 800, orientação up, aplicar. Pronto, aqui já temos mais um, vamos criar agora o N4. O N4 ele tem 40 polegadas. 40 polegadas. Ele tem 2 polegadas e meia. 2 polegadas e meia. Vamos ver aqui. Na verdade 2 polegadas não. Ele tem 1 polegada e meia, vamos dizer assim. 300 libras, né? Isso mesmo, N4. Vou aplicar 4.340. N4 na verdade tem 4.570 de coordenada norte. 4.000, não, 4.570. 4.570. A gente vai ter que anular esse aqui e alterar esse aqui no nome. Pronto. Então vamos lá. Agora vamos criar a coordenada inferior para down, que é de 800 também. O tamanho dele é 800. A coordenada norte é de 4.110. Down, orientação. E N5 é de
2 polegadas, 600 libras. Pronto, ele foi criado. Então vamos aqui colocar ele a visualização para o oeste. F8, a gente poder visualizar melhor aqui, ó, visão armado. Lá em 5. Vamos ver que é o N3. O N3 tem 4 polegadas, 100 mm, 300 libras. Reto, posição do norte 4570. Down. Pronto, já foi criado. Será que os caras lá em cima estão vendendo pão ainda? E assim concluímos o vaso, né?